Boa noite, mais uma aula nossa aqui de ventilação industrial. Essa é a nossa última aula com matéria nova. Depois disso é só discussão do trabalho e provas também para a gente aferir nossos conhecimentos. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a diluição dos contaminantes na atmosfera. É claro que a gente já entendeu todo esse processo de como que a gente captura o contaminante dentro do ambiente fabril. Então, como que a gente retira ele daquele lugar? Agora, a gente tem que se importar também em como que a gente vai diluir esse contaminante na atmosfera, para que não fique de forma inconfortável para as pessoas que estejam ali em volta, que não seja tóxico para essas pessoas. Então, é isso que a gente vai estudar agora. Nosso último tema do nosso plano de aula, de diluição de contaminante na atmosfera. Beleza. Quando a gente lembra lá da nossa ventilação local exaustora é aquela que a gente vai diretamente no problema. A gente tem aquele problema muito bem mapeado, e a partir dele a gente projeta o nosso sistema de ventilação. Nesse sistema aí que eu estou falando, vai ser comum o lançamento do ar contaminante na atmosfera através de chaminés. Então, as chaminés são geralmente o meio utilizado para o lançamento desse contaminante na atmosfera. E essa contaminação que está presente no ar, ela vai ser devido à ausência de equipamentos coletores. A gente estudou o que eram os coletores. Eram como se fosse o filtro do nosso sistema de ventilação. Então, se não tem esse coletor, você tem uma limitação ali da eficiência da diluição desse ar. Então, você libera na atmosfera um ar um pouco mais contaminado do que se você tivesse um equipamento coletor. Ou se você tiver, ou também ainda a limitação da eficiência dos coletores em níveis economicamente viáveis. Quer dizer que, às vezes, você tem até um coletor, mas você não tem o coletor ideal para o seu problema, simplesmente porque ele não é economicamente viável. Então, você vai colocar um coletor, digamos assim, meia boca, para que você capture alguma coisa ainda, para não deixar tudo passar, tudo contaminado. Beleza. E se a gente sabe como que esses contaminantes se dispersam ali na atmosfera, a gente vai conseguir estimar qual que é a concentração desses contaminantes na nossa vizinhança. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um projeto que passe nos regulamentos. Então, se você tem uma indústria que, por um acaso, é perto de áreas residenciais, você tem que ficar muito mais esperto com isso, porque você não pode deixar contaminantes da sua indústria ficar ali na vizinhança de forma perigosa para os moradores. O que a gente vai ficar olhando? Se os níveis de contaminação, de concentração de contaminantes, não vão ultrapassar os valores permitidos pela legislação específica, se for aqui do Brasil ou se for de outro país, né? Beleza. Então, aqui essa imagem aqui, eu tenho duas fontes de contaminação, né? Uma eu estou falando aqui que são os contaminantes primários, que é aqueles que saem diretamente das fontes de emissão, por exemplo, o monóxido de carbono, óxido nitroso, e tem os contaminantes secundários, que são aqueles que acontecem com a interação dos primários com o ar. Então, quando você tem, por exemplo, a liberação de um sulfeto, de alguma coisa com o ar, você vai ter uma outra reação e, através disso, você vai gerando mais contaminantes. Por isso que a gente tem que estar esperto com o que a gente está liberando para a atmosfera. Beleza. Como que a gente vai medir
essa concentração aí no nosso ambiente da vizinhança, né? Vamos utilizar o modelo de Pasquill-Guilford. Esse modelo, ele vai se basear numa distribuição gaussiana, aquela distribuição normal que vocês viram lá em estatística, não sei qual era o nome da matéria de vocês, mas era alguma coisa de estatística, provavelmente. Probabilidade estatística, alguma coisa assim. Como isso aqui é um modelamento matemático baseado numa distribuição, ou seja, em estatística, um modelo probabilístico, a gente faz algumas simplificações para que a gente consiga resolver. As simplificações são as seguintes. Primeira coisa, a gente vai considerar toda a atmosfera que está ali em volta uniforme e estável. Quer dizer, então, que ela não vai mudar as condições de uma hora para a outra. Então, a mesma condição que você pega de um lado ali vai ser a mesma condição que está do outro. Por isso, ela é uniforme e estável. O vento que tiver nesse local vai ser supostamente constante. Então, a gente não tem uma equação para falar da velocidade do vento. A gente está supondo que ele é constante. A topografia do nosso problema tem que ser plana também. Porque se a gente for considerando uma topografia diferente, uma altura diferente, a gente vai considerando pressões diferentes e com isso o seu problema vai ficando cada vez mais complicado. E outra coisa é que o nosso contaminante vai ser considerado estável e a sua geração lá na fonte, ou seja, na nossa indústria, ele vai ser gerado constantemente. Beleza, e qual que é esse modelo? Esse modelo da concentração que a gente calcula é através dessa fórmula pequenininha aqui. Essa fórmula pequenininha é a concentração do contaminante na posição X, Y, Z. Então, se eu tenho um sistema de coordenada no ponto onde que eu quero desejar estimar a minha concentração de contaminante, é a partir disso aqui, ó. Eu quero falar assim, olha, eu quero ver qual a concentração de contaminante a 500 metros de distância em X e 20 metros de distância em Y. Então, você vem aqui, ó, 500, 20, 0. A partir disso, você substitui aqui esses dados para que a gente consiga calcular. Então, x, y, z são coordenadas espaciais do ponto que a gente quer fazer a nossa concentração. A gente vai ver na figura. A concentração é o C, então eu quero saber qual que é a concentração naquele local de contaminante, para ver se está seguro ou não. O G ponto é a emissão de contaminante, então gramas por segundo, quanto de contaminante está sendo emitido da sua indústria. Lembrem que isso é constante. A V é a velocidade do vento no topo da chaminé, vamos considerar isso constante também. H é a altura efetiva de emissão. E o sigma Y e sigma Z são os desvios médios da distribuição da concentração em Y e Z. Quer dizer, então, eu tenho um desvio, a minha concentração vai ser diferente em Y e vai ser diferente em Z. Por isso, eu utilizo esses desvios médios aqui que vêm de uma tabela. Então, esse aqui é o nosso exemplo. Isso aqui é a nossa chaminé, tem nossa altura de emissão, o H. Essa aqui é nossa componente Z, nossa componente X e nossa componente Y. Então, se eu, por um acaso, falar assim para vocês, quero saber qual que é a contaminação nesse ponto aqui onde que eu estou com o mouse. Então, você vai ter um valor em X positivo, um valor em Y positivo, e se tiver no nível do chão, você vai ter um Z igual a 0. Beleza. Então, direção do vento constante, queremos determinar um ponto qualquer a concentração de contaminante. O que eu tenho que levar em conta? Eu tenho que levar em conta também a insolação. A insolação vem lá do Sol. É a taxa de radiação solar na superfície terrestre. Então, é o quanto de radiação que fica em cada unidade de área da superfície. Olha aqui, então. Vai ser insolação forte é correspondente a maior que 700 watts por metro quadrado. Uma insolação moderada
vai de 350 até 700, e uma leve é até 350. Beleza. Aqui eu tenho algumas condições, A, B, B, C. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Essas condições, o que a gente tem que fazer? Pegar a média dos valores lá de A, de B, de C, para que as variáveis sejam calculadas. E o que a gente vai considerar quando eu falo uma noite? Uma noite vai ser o período de 1 hora antes do pôr do sol até 1 hora antes do nascer do sol, que é o alvorecer. Isso aqui é a nossa tabela, ó, são as condições. O que é a condição A? É uma condição instável intensa. Categorias de estabilidade. Categoria B é instável moderada. C é instável fraca. D é neutra. E é estável fraca. F, estável moderada. Olha aqui, ó, cada uma delas corresponde a uma questão aqui em específico. Por exemplo, se você tem uma velocidade do vento menor do que 2 metros por segundo e uma insolação fraca, você vai utilizar esse caso B, que é uma condição instável e moderada. Agora, se por um acaso você tem uma velocidade lá de 5 metros por segundo, olha cá, 5 metros por segundo pode ser B, pode ser C ou pode ser D. Agora, e sua insolação é moderada, então ela só pode ser B ou C ou D. Então a gente vai pegar o que é comum dos dois, a gente pega o C aqui. Beleza. Então, a velocidade do vento é medida a 10 metros de altura do solo, em metros por segundo. E o nível de nebulosidade também, nebulosidade tem a ver com as nuvens, é definido como uma fração do céu acima do horizonte aparente que está coberto por nuvens. Isso aqui é mais complicado. Beleza. Então, indiferentemente à velocidade do vento, aquela categoria neutra, essa D aqui, ela tem que ser assumida para condições encobertas durante o dia ou durante a noite, para qualquer condição durante a hora precedente ou seguinte à noite. Então, quando você tem o céu encoberto, a gente vem aqui nessa condição neutra, tanto de dia quanto à noite. Os parâmetros σy, σz são obtidos da figura que eu vou mostrar aí para vocês. Nossa, que susto. Beleza, isso aqui vai ser em função da coordenada x, que é o exercício vai passar para vocês. Eu quero medir a concentração a 500 metros. Então, seu 500 metros vai ser sua coordenada x. Na direção predominante do vento e da categoria de estabilidade atmosférica que a gente viu aqui. Então, a gente determina essa categoria, vem aqui nas próximas figuras, determina esse fator de distribuição, y e z. Então, a gente vem aqui, ó, eu quero saber qual que é a concentração em 10 mil metros. Então, 10 quilômetros de distância, qual a concentração? Você vem aqui, vê em qual condição que você está, em qual curva que você está, para determinar o σy. Depois, o σx, a σz é a mesma coisa. Com a distância, você vem aqui na sua curva e determina no outro eixo o σz. Beleza, temos aí. Para lembrar, tem a condição de A até a F. Eu tenho aqui também o que é a altura efetiva da chaminé. A altura efetiva da chaminé é esse H. O que a gente vai levar em conta aí? A gente vai levar em conta uma cota adicional ΔH, é resultante dos efeitos da velocidade vertical aqui, ó, porque você tem uma velocidade de despejo desse contaminante na atmosfera. Então, você tem uma velocidade aqui para cima. Quer dizer que, então, mesmo que tenha um vento aqui nessa direção, ela não vai começar, o fluxo não vai mudar instantaneamente. Ele vai percorrer um ΔH devido a essa velocidade aqui de baixo para cima. Então, por isso, a gente leva em conta esse ΔH para calcular através da equação de Davison-Bryant. Aqui, ó. Então, a gente vai pegar uma altura da chaminé mais esse ΔH
para a gente calcular a altura efetiva do nosso problema. Lembrando, ó, agora, como que a gente calcula o ΔH? ΔH vai ser um fator do diâmetro interno da sua chaminé, a velocidade da saída do seu ar, que está ali dentro, a velocidade do vento ali no topo da chaminé, e temos aqui, ó, a temperatura absoluta do ar contaminado, em Kelvin, a temperatura absoluta do ar, normal, em Kelvin também, e, através disso aqui, a gente calcula nosso ΔH. E a velocidade no topo, do vento no topo de uma chaminé, a gente pode determinar através dessa expressão aqui do Barroso e do Ferreira. Essa expressão aqui leva em seguinte em consideração. Qual que é a velocidade no topo lá da sua chaminé? Qual que é a velocidade que está passando ali na hora que está sendo despejado na atmosfera? Vai ser através de uma velocidade do vento medido em outro local. Então, você pode pegar, ao invés de você subir lá em cima para ver qual que é a velocidade da chaminé, você pode pegar lá embaixo. Então, você pega a velocidade do vento em outra cota, você pega qual que é a altura física da sua chaminé, a altura no qual a velocidade do vento foi medida, normalmente utiliza 10 metros, né? E com isso a gente também utiliza uma constante empírica das categorias de estabilidade. Essas constantes empíricas estão aqui, ó. Cada categoria de estabilidade, a gente vem cá e utiliza uma dessas constantes para calcular aquela velocidade. Ok. Então vamos terminar aqui. Exemplinho nosso. Uma usina emite 15.000 gramas por segundo de óxido sulfuroso, sei lá. Sei não. Não sei o que é isso. Numa altura de 200 metros. Qual é a estimativa de concentração em um ponto ao nível do solo a 1 km na direção do vento, com insolação moderada, vento de 5 metros por segundo, medida por estação meteorológica de 10 metros de altura. Quero saber qual a concentração de contaminante a 1 km de distância de uma indústria que está emitindo isso aqui, desse contaminante, na altura de 200 metros. Quais são os dados para a gente? A gente tem vai ter o diâmetro interno da chaminé, o D, a velocidade de saída do contaminante ali da chaminé, a temperatura do contaminante, a temperatura do ar e as características da nossa atmosfera. Então, o que a gente tem? Ó? Qual é o diâmetro da chaminé? 2 metros, uma chaminé bem grande. A velocidade de saída do contaminante, 20 metros por segundo. A velocidade do vento, 5 metros por segundo. Temperatura do contaminante, 50 graus, passado para Kelvin é 323. Temperatura do ar absoluta era 30, passou para Kelvin 303 Kelvin. Nossa altura aqui de altura efetiva, a altura da chaminé é 200 metros. Então, o H0 é onde que a gente mediu 10 metros. Qual a posição que a gente quer ver a contaminação? X, 1 km. 1 km é 1.000 metros. Y e Z são 0, que é no mesmo nível. Beleza, então, ó. Aqui, como tem muita tabela, não dava para fazer na mão, porque eu vou pegando aqui os dados da tabela toda hora, né? Vamos lá. A primeira coisa, a gente vai caracterizar a estabilidade. Lá no exercício está escrito para a gente, ó, 5 metros por segundo, insolação moderada. A hora que a gente vê isso, ó, 5 metros por segundo, tá aqui de 3 a 5 e aqui de 5 a 6. Então, essas duas. Beleza. E insolação moderada. Moderada tá aqui, então vai ser ou BC ou CD. Já que eu tinha dado até esse exemplo, né? Já que tem essas opções aqui, a gente vai pegar o comum. O comum é AC. Então, temos uma condição instável, fraca, para esse nosso problema. Depois, a gente tem que fazer o cálculo da velocidade do vento no topo da chaminé.
Com isso, a gente tem que pegar essa constante empírica. E nossa condição é essa C. Então, pegando essa condição C, nossa constante empírica de 0,2, então a gente tem aqui, ó, qual a velocidade do vento? 5. Qual a altura da chaminé? Física, 200 metros. Qual a altura do teste? 10 metros. Então, fazendo esse cálculo, achamos a velocidade do vento no topo da chaminé, que é 9,1 metros por segundo. Não dá para medir em zero metros, gente, no nível do solo, porque senão você vai zerar isso aqui. Beleza, vamos lá. Depois a gente vai calcular a altura efetiva da chaminé. Essa aqui era a fórmula que eu tinha apresentado para vocês. Então, o diâmetro é 2 metros, velocidade aqui era 20. Cadê? Vou mostrar aqui. Velocidade aqui de saída do ar na chaminé é 20 metros por segundo. A velocidade que a gente calculou no topo da chaminé é 9,1. Aqui são as temperaturas em Kelvin. Através disso, a gente acha o ΔH. O ΔH, 6,4 metros. Então, para a gente achar a altura efetiva da chaminé, a gente pega aquela altura física, que é o 200 metros, e soma com esse 6,4. Então, é a partir dali que o fluxo está mudando para a direção do vento. Essa é a nossa altura efetiva da chaminé. O H mais o ΔH, 206,4 metros. Agora, a gente vai calcular a concentração no ponto que a gente tem interesse. Nosso ponto de interesse é 1.000 metros, 0 e 0. Então, com 1.000 metros, a gente pega aqui, ó, 1.000. Então, traçamos aqui, ó, uma reta 1.000 até a nossa linha C, que é a nossa condição. Depois a gente traça mais uma reta horizontal para encontrar aqui um valor de mais ou menos 110. Então, 110 é mais ou menos esse valor aqui de sigma y. Depois, a gente vai encontrar o sigma z. Mesma coisa. Pegamos o 1.000, marcamos o 1.000 aqui até a linha C. Depois, a gente coloca aqui no eixo horizontal para achar o sigma z. Com isso, a gente acha que é um valor de mais ou menos 70. Então, no final das contas, a gente achou um sigma y de 110 e um sigma z de 70. São os nossos desvios. Agora, a gente só tem que calcular a concentração. Concentração, vocês lembram que é aquela fórmula bem grande aqui? Coisas que a gente não tem. Não temos y, não temos z. Com isso, a gente simplifica o nosso problema. Se não tem y, não tem z. Algumas coisas viram 0, outras viram 1. Aqui fica mais fácil da gente resolver. Então, a concentração naquela posição lá de 1.000 metros. Lembrando que esse aqui é o quanto de contaminante que está sendo lançado a cada segundo. Então, gramas por segundo, 15.000 gramas por segundo. Então, 2π... sigma y, sigma z, que a gente achou, a velocidade da chaminé, que a gente achou, exponencial de menos 1 sobre 2, aqui o 206,4, que é o nosso ΔH, ΔH não, o nosso H, dividido pelo sigma z. Então, a gente sobrou com isso aqui, ó, nessa equação. Aqui essa equação grandona foi reduzida a esse primeiro termo e esse termo aqui. Com isso, a gente acha aqui, então, que vai ter uma concentração de 0,00088 gramas por metro cúbico ou 0,88 miligramas por metro cúbico. Aí, o que você vai fazer? Pega esse valor, vê se passa na norma. Se passou na norma, tá ok. Se não passou na norma, você tem que alterar ali o despejo do contaminante na atmosfera. Então, tem que ser diferente. E é isso. O que vocês acharam aí dessa última matériazinha? Bem simplesinha, tranquila?
Isso aí é a última coisa que tem que fazer, projetar a chaminé. Ok, vamos lá. Vou passar aqui para vocês como é que vai ser um trabalhinho para vocês da disciplina. Vamos lá. Vamos lá. Nosso trabalho da disciplina é o dimensionamento de um sistema de ventilação industrial. Valor 12 pontos. O que é o nosso trabalho? O trabalho vai ser, inicialmente, definir um problema relativo ao ambiente industrial. Eu dei aqui como exemplo uma serralheria, um laboratório, ou qualquer tipo de ambiente industrial que você consiga ter o contato. Não importa, assim, o tipo, que foi só um exemplo. E você, o que você vai fazer ali nesse problema? Tem que propor mudanças no layout da sua planta fabril para que se adeque às recomendações da nossa disciplina. Então, vimos todas as recomendações de acordo com a ventilação industrial, e a partir disso, a gente vai determinar qual que é o melhor layout que a fábrica tem que seguir. Não precisa ser a fábrica inteira, não. Você pode estar analisando um setor. Isso ali mais para o final eu estou falando. E depois que redimensionar os processos do ambiente fabril, vai ser necessário definir quais os componentes da ventilação que você vai colocar ali. Então, por exemplo, você tem o captor, você tem os dutos, você tem o ventilador, você tem o coletor, você tem a chaminé, se for o caso. Se não for o caso, você explique também. O que você vai precisar fazer? Então, dimensionar esse seu sistema com os cálculos, com o memorial de cálculo de tudo isso, com o que você foi adotando de informações. Por exemplo, você vai começar seu problema descobrindo qual é o tipo de contaminante que tem no ambiente. Primeira coisa. Aí, com o tipo de contaminante, você determina a velocidade de captura. Qual a velocidade de captura? Você vai lá começando a achar qual tipo de captor você quer utilizar. Com o tipo de captor definido, aí você faz os dutos, você faz o ventilador. Então, é nesse estilo. É tudo que a gente viu na matéria, só que passo a passo, né? Passo a passo para chegar lá. O nosso livro da disciplina tem exercícios com dimensionamento para cada um desses. A gente fez exercícios para cada um desses. Caso de dúvida quanto à adoção de algum valor, vocês podem me procurar ou olhar no livro. Se tiver alguma coisa que não dê, assim, não dá para eu calcular isso, Vinícius. É um dado muito específico que eu teria que ter um equipamento para calcular. Então, você vai lá no livro, pega o dado que for mais coerente do livro e só explica isso lá no trabalho. Beleza. O trabalho é de 4 a 5 pessoas. Vocês definem aí. E é necessário um dimensionamento completo com memorial de cálculo e justificativa por que usou aquele tipo de ventilação. Então, primeira coisa, eu vou analisar o ambiente que você escolheu, vou analisar a sua escolha de ventilação e eu vou perguntar por que você escolheu isso, por que você não escolheu outra. Aí você tem que me justificar quanto a isso.
A gente vai ter uma aula apenas de apresentação na data do dia 1º do 12. Cada grupo vai ter mais ou menos 15 minutos para apresentação. Todos têm que estar aptos a apresentar, então se eu pedir para alguém apresentar, tem que estar apto. E serem perguntados também sobre os temas de trabalho. Qual que é o passo inicial? O passo inicial é vocês me mostrarem um objeto de estudo. O que vocês vão estudar? Não é para escolher ambiente muito grande ou muito cheio de contaminante. Se você escolher um negócio muito grande, vai ficar muito complexo para você fazer. Então, escolha algo reduzido, um ambiente reduzido que você saiba que dá para fazer um dimensionamento de forma mais simples. Gente, assim, se não tiver contato, eu posso marcar com vocês de ir em algum laboratório do Nipan. Laboratórios do Nipan precisam de sistemas de ventilação e eu marco para vocês irem lá e ver isso. Eu marco. Tem o laboratório ali de processo de fabricação. Eu diria que também o laboratório ali de ciência dos materiais. O laboratório do Fab Lab, eu acho que também precisaria. Os laboratórios de química. Então, tem muita coisa. Dá para marcar para vocês irem lá. É só vocês me mandarem a mensagem o mais rápido possível. Só isso. Qualquer ambiente de caráter industrial. Então, laboratórios também tem esse caráter, porque tem contaminantes ali. Padaria na seção de forno é legal também, eu acho que é interessante. Ano passado eu recebi um projeto de um aluno que dimensionou um sistema de ventilação para a padaria da avó dele. E aí, entenderam? Dúvidas? Cadê as dúvidas? Ok. Vamos ver quanto tempo que a gente tem ainda. A gente tem tempo demais. Nossa prova colegiada vai ser dia 24. Então, nossa terceira prova dia 10. Vou fazer uma provinha desses últimos temas aí dia 10. Vai valer pouquinho, mas dia 10 teremos uma provinha aí. A aula que vem, eu já quero vocês aqui com algum problema. Então, vocês já me mostrarem esse problema para eu ver se vai ser viável ou não. Então, todo mundo na aula que vem aí com as fotos para mostrar para a gente o que vocês escolheram para fazer. E com o grupo todo separado. Daqui a pouco eu coloco essa PS lá já para vocês no portal. Já esquecendo. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho aí. É nóis.